quem aproveita a onda é o Ceará e o Veso, que vão lá e fazem ele assinar um papel para ser o único a imitar. Então quem podia imitar o Silvio era o Ceará e a gente não podia mais imitar. Enfim, aí para o negócio. Foi nessa época, então? Foi nessa época. Mas depois eu dei o troco do Pânico. Tá? Por quê? Bom, aí enfim, depois eu fiquei bem com o Silvio, me expliquei pra ele, ele entendeu. Entendeu. Né? Ele é um cara muito generoso. Ele é um cara generoso, viu que a gente tava brigando pelo conteúdo. Tanto que depois tem uma história que até hoje eu sou grato, porque o Silvio me ajuda hoje em alguns projetos que eu tenho lá no SBT, que são os projetos lá do Neymar, e foi uma conversa que eu tive com ele. Eu repassei a história com ele porque ele não lembrava disso. Eu não lembro, é passado, já foi. Aconteceu? Aconteceu, então deixa pra lá. Ele é muito generoso. Ele. O Silvio não tem mágoa de ninguém, o Silvio não fala mal de ninguém, o Silvio é um cara incrível. É um ser iluminado. Por isso que tá aí até hoje bem, né? É um ser iluminado. E aí, enfim, a gente parou com o negócio, então o Tom ficou proibido de imitar, ficou aquela coisa, aquele medo de ter se queimado, ter magoado com o Silvio e tal, mas não ficou mesmo, tanto depois o Tom ganha o troféu imprensa e vai lá receber. Vai lá, né? O Silvio brinca com ele com a história da imitação. O Ceará e o Vesga aproveita esse momento que a gente tá vindo bem e vai lá e faz. Silvio, nós podemos imitar o Silvio, você pode ir. E aí o Silvio assina a autorização para eles imitarem. E aí, cara, volta à história do Clodovil que eu te contei lá atrás. Sim, tava brigado, eu tava processando. E que o Tom falou assim, pô, vai ser genial trazer ele. Aí eu chego pro Alexandre Raposo, que era o presidente da Record, e um cara que tinha assim, uma sensibilidade, uma visão de que dar vazão para o diretor pensar artisticamente, aquilo era importante não para o diretor nem para o programa, mas para a emissora. E eu conto essa história com o Raposo, o Tom ventilou isso aqui, cara, vai ser genial trazer o Clodovil. E na época o Clodovil estava enfrentando uma perseguição do Pânico para calçar as sandálias da humildade. Lembro. Lembra disso? Lembro. Putz. E eu falei, Raposo... Até com helicóptero e tal. Exatamente. Ele ficou nervoso, ficou irritado, né? Dizia que a segurança dele, que ele quase bateu o carro, enfim. E aí eu falei assim, Raposo... Vamos trazer Você consegue trabalhar isso internamente? Para trazer Ele falou assim, Valdomar, ele quer vir? Eu falei, não sei, eu fiz o convite. Vai que eu faço o convite, o cara quer vir, depois eu tenho que desconvidar o cara, porque a Record não quer permitir que ele venha. Me dá aí uns 2 dias que eu vou atrás disso. Falei isso com o Raposo de manhã, quando foi no final do dia, o Raposo me ligou e falou assim, pode trazer. Opa! Ou seja, quem resolveu a vinda do Clodovil, a ida do Clodovil à Record, foi o Alexandre Raposo, presidente da Record. Claro que ele tratou com a direção da emissora, né, era um assunto de extrema relevância, então não daria para ser uma coisa que não fosse uma aprovação unânime dos executivos da empresa. E aí eu descubro o telefone e eu ligo para o Clodovil. E aí, primeiro é o seguinte, eu mandei descobrir o endereço do Clodovil, ele morava num prédio aqui na República do Líbano, que tinha cheio de plantas, né, a planta inteira, aquelas plantas que crescem no muro, todo mundo sabia que ele morava lá, e eu mando, depois eu vi no YouTube um vídeo, ele dando flores para Desi Gonçalves, desse pé da vida com as flores, ele não gostava de flores, você já viu isso? Não. É, muito, muito engraçado. Assiste depois no YouTube, Sérgio. E eu sabia que ele gostava de flores, e eu mando fazer, cara, um buquê fenomenal, e eu faço um bilhete para ele. Falando, sabe, da minha admiração por ele, e tudo que eu escrevi ali era verdade. Quanto ele era um cara genial, à frente de uma época, tal. Eu contei coisas ali que eu sabia que ia tocar o coração dele, que eram histórias verdadeiras. E ele me liga. Ele falou assim, eu fiquei muito tocado com o que você escreveu a meu respeito, não sei tal, mas enfim, o que você quer? Eu falei assim, eu queria te convidar para você vir aqui no programa do Tom na Record. Aí ele falou, querido, você sabe da minha história com a Record? Eu falei, sei. E eu tenho a aprovação da direção da emissora para trazer você aqui. Ah, não quero, estou num momento muito, sabe, delicado. História do porque tinha aquela coisa do Pânico, cara, virou um. Você lembra, né? Todo mundo em cima dele, né? O Pânico bombarde a audiência. Será que hoje ele vai calçar essa dada? E bombarde segurava aqui no programa inteiro. E eu falei assim, olha, nós vamos tratar com respeito e acho que você vai ter pela primeira vez o palco e o microfone justo e com respeito, sem brincar com a tua carreira, sem brincar com a tua imagem, com a tua pessoa, ou você vai poder falar o que você quiser. Vem! E ele, eu gostei de você. Não me conhecia. Gostei de você, gostei da sua fala, tal. Quando você quer marcar? Tal dia. Mandei, cara,
uma limusine buscar ele. Mandei colocar tapete vermelho, sabe aqueles corredores do estúdio da Record que a gente gravava ali? Sim, sim. Eu mandei colocar tapete vermelho em todo aquele estúdio para ele. E aí ele chega na Record, falei pro Raposo, Raposo, é importante você ir lá receber. Ele entra ali chocado com aquela coisa toda, tapete vermelho, o presidente da Record para recebê-lo. Montamos o camarim dele, sabe, com tipo champanhe que ele bebia, com tudo, estrela de Hollywood. E ele ficou encantado com aquilo, para gravar o programa. E aí a gente fez os 5 contra 1 com ele, que isso tá no YouTube. Era o Cacá Rossé, era o... eu não vou lembrar mais, tinha um jornalista, tinha o Tom. E nós anunciamos. Clodovil, pela primeira vez na entrevista que vai notificar, enfim, tal. Saiu dos planos que eu não tinha consigo, o Cacá Rossé, não sei se na passagem de roteiro, ele me entendeu mal, não sei se foi da cabeça dele, mas também era um cara que sabia tirar o entrevistado, inclusive tirar ele do sério. Sabia fazer render. Logo de cara ele começou a entrar numa polêmica com o Clodovil. E o Clodovil achou que aquilo era uma brincadeira e rapidamente o Clodovil mudou para entender que aquilo era uma provocação. E aí, cara, começou a ter um clima de briga, tá no YouTube isso aí, entre os dois. E eu vi o Tom, assim, olhando pelo preview da câmera, eu vi o Tom meio angustiado com aquilo, e eu confesso que eu não tive naquele momento como controlar aquela situação, porque os dois começaram um embate e não tinha fim. Entendi. E aí, na televisão, às vezes, a gente chama de dália, que é uma cartolina escrita com mensagens para o apresentador ou para o elenco. E eu falei assim, mostra para mim a dália para o Cacá parar. Pede o Cacá parar, que meu medo, quando eu vim embora. Claro. Tipo, você não vem aqui para ser desrespeitado, o diretor me prometeu que seria um negócio tal. E aí, resumindo a história, tá no YouTube, o Cacá entra em disposição, e acho que vem nas dálias também, e o Tom, calma, Cacá. Ele falou assim, então eu vou embora, Cacá. E o Clodovil, vai mesmo, já vai tarde. Já vai tarde. Daqui a pouco ele volta, o Clodovil fala, daqui a pouco ele volta. E o Cacá sai do programa. E a gente segue o programa sem o Cacá, ele não volta mesmo, eu até achei que ele fosse voltar. O Cacá sai do programa, não volta. E o Clodovil faz um programa espetacular. E aí eu falei, no ouvido do Tom, vamos amarrar o Clodovil para voltar amanhã. Mas ele volta? Eu falei, cara, vai voltar. Aí Tom avisa. E amanhã não perca, Clodovil, uma grande surpresa que você vai se surpreender. Aí eu desço, agora desse Clodovil, tá? Clodovil, olha só. Você gostou? Eu gostei, aquela coisa do Cacá é uma bobagem, não sei o que, dá que se entende, o Cacá é polêmica, enfim. O Clodovil é um cara muito inteligente, viu que era uma situação. Ele não entendeu que aquilo era. Ele achou que o Cacá fez aquilo para provocar o interesse da audiência. Tá. E aí, nós chegamos pro Clodovil e falamos o seguinte: Clodovil, e eu tinha até medo de lidar com isso com ele, porque eu tinha medo de assustá-lo com o que a gente queria. Mas o que a gente queria? Calçar a sandália da humildade do programa do Tom. Claro. E aí eu fui conversando com o Marinho e falei assim, eu tô acompanhando aquela história do Pânico lá, tal, enfim, o que você tá achando? E ele tá muito magoado com o Pânico. E eu falei assim, o Pânico já tinha me sacaneado com a história do Ceará? Exato. Né? E aí eu falei assim, eu acho... Vou dar o troco. Vamos tentar dar o troco. Eu falei assim, você já pensou se você calçasse a sandália da humildade do programa do Tom? Você acabaria com a perseguição do Pânico. E ainda dá o troco, né, pra eles. E aí você não calçou lá com eles, calçaria com a gente. Ele falou assim, tá bom, eu calço. Nossa. Acho que deve estar no YouTube isso aí. Com certeza. E aí o Clodovil volta no dia seguinte, e eu falei, Tom, ele topou. E eu tô o programa inteiro. Daqui a pouquinho, será que Clodovil calça ou não as sandálias da humildade? A gente mandou fazer uma sandália igualzinho do Pânico. Igualzinho do Pânico a sandália. E ele dá uma entrevista fenomenal, e no final do programa, ele faz aquele discurso muito inteligente que ele tinha e tal, e aí ele calça a sandália da humildade. Toma! 37 de pico, 33 de média, a maior audiência que a Record já teve no horário nobre até hoje. O quê? Olha que absurdo. O Tom, durante muitos anos, tinha essa audiência estampada num quadro no camarim dele. Foi inacreditável. Foi esse dia com o Clodovil, então. Foi esse dia com o Clodovil calçando as sandálias da humildade. Cara, são esses momentos da televisão que